Seja bem-vindo ao nosso curso de especialização em Teologia Paulina e nós estamos estudando sobre a ética do apóstolo Paulo. Agora, em caráter excepcional, dentro deste ambiente residencial, afinal de contas, todos nós estamos enfrentando o isolamento social necessário para a prevenção do contágio do coronavírus, esta pandemia mundial. Você que tem um livro físico do Dr. Lourenço Estélio Rega sobre a vida do apóstolo Paulo, deve abrir na página 60, Destaques da Ética Paulina. O Dr. Lourenço ele escreve: como dissemos, a ética paulina parte do projeto teleológico do Criador para o ser humano, que é o de viver para a sua glória e alegria. Nesse sentido, o texto de Romanos é bem ilustrativo. Em geral, os comentaristas dividem o texto da carta em duas partes, capítulo 1 ao capítulo 11, em que Paulo expõe a doutrina do Evangelho, e capítulo 12, que trata da prática do Evangelho. O apóstolo Paulo, nós temos por certo que ele tenha escrito 13 cartas que constam em um Novo Testamento. Quando você vai para a crítica textual, eles vão fazer o papel deles. Vão contestar a autoria do apóstolo Paulo em todas estas cartas. Eles vão encontrar nuances, e essas nuances é para apontar que a carta pode ter sido compilada posteriormente e autografada em nome do apóstolo Paulo, sem ter sido o apóstolo Paulo quem escreveu. Você, que é um estudante da teologia do apóstolo Paulo, pode partir da premissa de que o que nós temos nas Escrituras estão autenticados pelo Espírito Santo, e nós cremos assim na inspiração plenária e verbal das Escrituras. Quer dizer, aceitamos junto com a tradição teológica, a tradição da igreja, que as 13 cartas que constam como sendo paulinas são de fato paulinas, tanto no pensamento, quanto nas ideias, quanto nas expressões idiomáticas, quanto na construção dos discursos. Mas o papel da crítica textual é bem este mesmo: checar os documentos, aproximar os estilos, verificar se existe uma autenticidade paulina nas cartas ou se apenas a tradição paulina. Se for autenticamente paulino, a crítica textual vai dizer: isso aqui está muito próximo do pensamento de Paulo, do estilo de Paulo, das ideias de Paulo e das doutrinas de Paulo. Em contrapartida, se algo fugir a esses critérios, o que fará a crítica textual? Dirá: isso aqui é um enxerto, isso aqui é um recorte, isso aqui é uma intromissão. Bom, a crítica textual não é algo novo. Se você voltar na história da igreja, vai encontrar um homem chamado Marcião. Este Marcião fez também o papel da crítica textual. Ele colecionou os escritos do apóstolo Paulo, mas ele recortou esses escritos. Por quê? Em determinados pontos da doutrina das cartas que ele tinha em mãos, era uma contradição com as suas convicções particulares. Quer dizer, Marcião usava Paulo para corroborar o seu pensamento. E, quando ele encontrava algum ponto nas cartas de Paulo que eram contra o pensamento dele, ele recortava e dizia: isto não é Paulo. A mesma coisa acontece com a crítica textual. Quando ela encontra algumas passagens nas cartas atribuídas a Paulo, que ela entende que não pertence à pena de Paulo, não foi ele quem escreveu, aí ela coloca um gancho e diz: isso aqui é um enxerto, isso aqui é algo que veio por fora, isso aqui é um arranjo, alguém colocou em nome de Paulo sem ter sido Paulo que escreveu. Para nós que estamos neste curso de especialização em Teologia Paulina, partimos do pressuposto que o que está escrito e foi atribuído a Paulo é porque foi Paulo quem escreveu. Não seguimos, então, as metodologias da crítica textual, o que não descarta a validade da crítica textual, só não nos serve neste propósito agora. Bom, o
apóstolo Paulo escreveu essas 13 cartas. E a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é considerada a síntese de sua teologia sistemática. Não é a totalidade da teologia do apóstolo Paulo. Não é toda a teologia sistemática do apóstolo Paulo. Mas a carta aos Romanos é uma síntese. Está muito bem escrita em um estilo que foi direcionado aos romanos. É muito bom você lembrar que o apóstolo Paulo, ele não desprezava a cultura da época. Os romanos eram tidos por povos apressados. Assim, toda vez que as cartas são escritas, precisam ter frases curtas, pensamentos completos e não pode se demorar demais nos discursos, como acontecia no caso dos hebreus. Os hebreus estavam acostumados a ouvir sermões longos, orações longas. Quer dizer então que para eles o tempo não passava. No caso do romano já não era assim. Eles tinham pressa. Por isso, não adiantava pregar um sermão muito longo, explicações demais, porque se perdia a atenção do romano. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos foi escrita nessa estilística, obedecendo esse comportamento da época. O romano tem pressa. Por isso, a carta é escrita apressadamente. O apóstolo Paulo diz que ele escreve de própria mão. Depois nós vamos descobrir que ele tem um secretário chamado Tércio. Tércio escreveu para o apóstolo Paulo enquanto ele dizia, enquanto ele expressava. O porquê Paulo usou Tércio, nós não sabemos com exatidão. Talvez é porque ele esteja a caminho, talvez é porque ele esteja em prisão, porque talvez ele tenha essa comodidade, talvez seja porque Tércio tem muito contato com a cultura romana e Paulo não desprezava a cultura humana quando essa era necessária para transmitir a pregação do Evangelho. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é considerada a mais sistemática de todas as 13 que ele escreveu, dividida em duas partes. A primeira que vai do capítulo 1 até o capítulo 11 e a segunda que vai do capítulo 12 até o final do livro, até o capítulo 16. O que você vai encontrar na carta do apóstolo Paulo aos Romanos? A síntese de sua teologia. Mas é uma carta cheia de complexidades teológicas. Tem um monte de problema ali que a gente não consegue resolver de pronto. Os grandes expositores, como Calbart, por exemplo, você vai pegar o livro de Calbart, onde ele faz um apanhado, onde ele faz um estudo demorado da carta do apóstolo Paulo. Mais de 10 anos de estudo só para poder entender os 16 capítulos do apóstolo Paulo aos Romanos. Agora imagina se a gente vai conseguir enxugar isso em um vídeo de 25 a 30 minutos. De forma alguma. Mesmo porque nós não temos a envergadura de Calbart. Não é mesmo que nós não temos a envergadura de Martinho Lutero, que passou a vida inteira estudando a carta aos Romanos. Que passou mais de 10 anos ensinando a carta aos Romanos nas igrejas da Alemanha. Quer dizer, nós não temos essa envergadura, nem este peso, nem este tempo e também não temos essa intenção. Mas se você quiser aprofundar-se, vá atrás dos escritos de Martinho Lutero e de Calbart sobre a carta aos Romanos do apóstolo Paulo. Fato, nós temos aqui o capítulo 1 ao capítulo 11, onde ele apresenta as bases da salvação, e do capítulo 12 a vida prática, a vida cristã na prática. Quando inicia o capítulo 12, ele roga pela compaixão de Deus que nós apresentemos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a nossa adoração com a mente, com a razão, com o entendimento. Eu sei que nas nossas traduções diz o nosso culto racional. Culto racional para se aproximar um pouco mais do nosso linguajar evangélico. Mas quando nós nos aproximamos do texto grego, ele vai usar o termo adoração com a mente. Uma adoração que ela é iluminada pelo entendimento. Com muito entendimento, com muita iluminação, com muita razoabilidade. Olha só,
teologia do apóstolo Paulo para a vida cristã prática. Você é um sacrifício vivo, em contraste com aqueles sacrifícios que eram oferecidos no templo de Jerusalém e nos templos pagãos, aonde a vítima era morta, sacrificada e oferecida morta para um Deus. A lógica que o apóstolo Paulo está construindo é a seguinte: Deus é um Deus vivo. No Novo Testamento, nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse: Deus não é Deus de mortos. Nós temos que corrigir a nossa teologia com urgência. Porque se nós não corrigirmos a nossa teologia, nós não vamos estar oferecendo o culto a Deus, a adoração a Deus. Nós estaremos praticando a idolatria. Preste bem atenção no que eu vou te dizer agora. Paulo, o apóstolo, ele tem uma rixa com a idolatria. Ele tem um cisma com a idolatria. Ele sabe que a idolatria é uma falsificação do culto. É uma falsificação da adoração. Ídolo é a palavra grega eidos, mas latria. O que é o eidos e o que é a latria? Eidos é a ideia, é a imagem, e a latria é a adoração. Quando você e eu praticamos um ato de idolatria, nós estamos adorando uma imagem que é uma caricatura do verdadeiro Deus. Isto é idolatria. Imagino como Deus é. Fico imaginando, fico criando uma imagem. Personifico essa imagem, dou atributos a essa imagem e passo a adorar esta imagem que eu tenho de Deus. Idolatria. Adoração ao ídolo, adoração à imagem, na verdade, uma caricatura. Paulo tem uma cisma ou um cisma com a idolatria. Deus não pode ser adorado em pé de igualdade com os ídolos. Como que os ídolos são adorados? São adorados com sacrifícios mortos. Jesus disse: Deus não é Deus de mortos. Deus não pode ser adorado como os pagãos adoram os seus ídolos. Como é que se adora a Deus? Cristo disse: em espírito e em verdade. As palavras que vos digo são espírito e vida. E importa que os adoradores de Deus saibam diferenciar o Deus vivo, que é espírito, e do Deus morto, que é um ídolo. Então, na teologia do apóstolo Paulo, está muito claro: não vou adorar a Deus com um sacrifício morto. Preciso apresentar a Ele o meu corpo em sacrifício vivo. Ponto. A palavra sacrifício, para nós, tem diversas conotações, tem diversas explicações, mas nós vamos ficar um pouquinho mais dentro da literalidade do texto. Sacro ofício, serviço sacro, sagrado. Esse é um sacrifício, é algo sagrado, é um ofício sagrado. Eu vou apresentar o que a Deus? O meu soma. Naquela sociedade romana, greco-romana, não é judaica. Não perca isso de vista. Paulo não está escrevendo aos judeus. Está escrevendo aos romanos, que têm uma cultura latina mesclada com a filosofia grega. E eles têm um problema com o corpo. O problema é que o corpo é prisão da alma. O corpo pode ser menosprezado. O corpo ele pode ser judiado. O corpo ele pode ser dilacerado, porque ele é uma prisão da alma. Eu posso me flagelar, eu posso me machucar, eu posso me mutilar, porque o meu corpo está impedindo que o meu espírito se expanda. Paulo, que faz uma correção teológica, por isso eu falei, temos de corrigir a nossa teologia para que possamos apresentar a Deus o culto, a adoração, que esteja de acordo com as páginas do Novo Testamento. O que eu vou apresentar a Deus? O meu soma. O meu soma não é a minha prisão, é a minha morada. Faça
esta inversão de conceitos na sua consciência e na sua teologia. O teu corpo não é a sua prisão. O teu corpo é a sua morada. Você mora no seu corpo. A teologia do Antigo Testamento, teologia hebraica e também a judaica, ela dá um valor muito importante para o uso do corpo. Porque enquanto eu tenho corpo, estou vivo. Depois, quando eu morro, que eu perco o meu corpo, eu perco tudo, inclusive a consciência da vida. Essa é a teologia do Velho Testamento. Não há sobrevida sem o corpo. Por isso, eu valorizo o corpo também, junto com o sangue que nele há. Porque o sangue é a vida. Teologia do Velho Testamento. Paulo traz para o Novo Testamento a importância que o judaísmo dava ao corpo e diz: apresente o teu corpo a Deus. Corpo, esse mesmo, esse soma que nós temos aqui, estes olhos, este nariz, esta boca, estes ouvidos, estas mãos, o corpo na sua íntegra, na sua integridade, apresente os seus corpos em sacrifício, em sacro ofício a Deus. Importantíssimo para entender a teologia do apóstolo Paulo. Corrija sua teologia caso você menospreze o teu corpo. É certo que nós temos sim, em o Novo Testamento, Paulo dizendo que aqui é um casebre, é um tabernáculo, é uma casa que se desfaz, não é uma morada permanente. No entanto, ele não menospreza o prestígio do corpo para a adoração a Deus. Apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo. Aí Paulo se qualifica. Como que se qualifica? No sacrifício do Antigo Testamento, ou do templo, ou do tabernáculo, aquele que era oferecido lá pelos judeus, era necessário se colocar uma libação por cima do sacrifício. O que é a libação? Era um suco, não só um suco, mas um mosto, não um mosto qualquer, mas uma cultura de vinho. E essa cultura de vinho, um vinho muito puro, um vinho muito nobre, que era qualificado para o sacrifício. Era feita então uma libação por cima do sacrifício, para aromatizar a carne, para dar sabor ao sacrifício, para que aqueles que estivessem em volta sentissem o cheiro, tanto do sacrifício da carne sendo assada, quanto também da libação, o vinho que está amaciando e aromatizando a carne. O que faz Paulo? Pega toda essa imagem do sacrifício dos judeus e traz dizendo: apresente o teu soma, que não é a sua prisão, é a sua morada, em sacro ofício a Deus, em serviço sagrado. Vocês estão entendendo? Sacrifício vivo. Aí ele qualifica, passando a libação por cima. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que agradável a Deus? Lá está o apóstolo Paulo. Ele tem todo o Velho Testamento na cabeça. Paulo, ele é uma oficina ambulante de pensamentos da fé. O homem, ele é uma usina. O homem é um autoprodutor de teologia. O homem tem o Velho Testamento na mente todinha. E ele lembra que Deus se agrada do sacrifício de Noé. Você sai da arca. Quando você sai da arca, você oferece um sacrifício a Deus. O teu sacrifício sobe às narinas do Senhor. Deus acaba de destruir o mundo com todo mundo dentro. Não é que Deus destruiu as baleias, Deus destruiu os dragões, Deus destruiu os dinossauros, Deus destruiu os animais, Deus acabou com as pirâmides. Não é isto. Deus implodiu com a tecnologia do mundo pré-diluviano. Não é isso. Deus acabou com o mundo, com as pessoas dentro dele. É algo trágico. É algo traumático. Um Deus santo, vivo, puro e amoroso precisou batizar o mundo, disse o apóstolo Pedro, de uma só vez lavar todos os pecadores com um dilúvio. E aquele dilúvio foi a salvação daquele povo, porque sem o dilúvio nenhuma carne teria sido salva. Mas esse é um assunto que a gente vai estudar mais quando estivermos estudando a teologia do apóstolo Pedro,
que é um projeto da Associação dos Teólogos de Fronteira, estudar a teologia do apóstolo Pedro em um curso futuro. Mas o que Pedro nos diz é o seguinte, que Deus batizou o mundo. E batizando o mundo, ele salvou o povo dos dilúvios, no dilúvio. É um ponto polêmico, mas depois a gente entra em contato para explicar para você que sem o dilúvio não teria havido salvação. E por que que Noé foi preservado? Para dar continuidade à nossa história. Quando sai da arca, ele oferece a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus sente o cheiro do sacrifício de Noé. É agradável a Deus. O mundo está batizado, o mundo está purificado. A vida vai começar. E como a vida vai começar, o que é preciso fazer? É preciso que Deus inicie firmando um pacto, que é o pacto pós-diluviano, que nós temos aí o arco da aliança, o que a gente chama naturalmente de o arco-íris, e as escrituras chamam de o arco de Deus. Pois então, se você oferece um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, todas as vezes que você oferece um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Deus inala o serviço que você está prestando a Ele, não ao ídolo. Não é a imagem, não é o que você imagina sobre Deus, não é a caricatura que você criou sobre Deus. É Deus puro. É Deus sem a imagem. É Deus sem palavras. É Deus sem cores, sem estatura, sem altura, sem profundidade, sem largura. É Deus em Deus, Deus puro. Então você vai entender agora a teologia do apóstolo Paulo. Você é Noé. Cada um de nós somos Noé. E saímos da arca, que foi batizada pelas águas do dilúvio. E precisamos prestar um serviço de adoração a Deus. Porque para isso que Adão foi colocado no jardim, para adorar a Deus com um sacrifício. Um sacrifício. Guardar o jardim de Deus. É para isso que Deus tirou Noé da arca, para adorá-lo em pureza, sem templos, sem paredes, sem rituais, sem indumentárias, nem turbante, apenas o homem perante o infinito, perante Deus puríssimo. Deus inala, sente o aroma, sente o sabor do serviço que você presta a Deus. Teologia do apóstolo Paulo. E ele acrescenta, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a vossa adoração com entendimento. Você tem uma inteligência. Então, na hora de você adorar a Deus, adore com a sua inteligência. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala, tudo bem que eu sou batizado no Espírito Santo, eu estou transliterando, eu estou parafraseando. Tudo bem que eu sou batizado no Espírito Santo, que eu tenho os dons espirituais, que falo em línguas estranhas, que oro em línguas estranhas. Tudo bem que eu sou pentecostal, sou fervoroso, gosto de bater na palma da mão, gosto de sapatear. Mas Paulo fala, eu, todavia, prefiro falar uma só palavra com o meu entendimento, do que 1000 em outras que eu não entendo nada. Porque se eu oro em línguas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. A nossa religiosidade nos atrapalha na adoração. É um fanatismo, é uma loucura, uma demência. O nosso Deus é um Deus inteligente e inteligível. Não dá para nós sondarmos a insondabilidade de quem Deus é. Mas existe aquilo que Ele revelou, que Ele nos mostrou, que Ele nos ensinou e que exige de nós uma postura lógica, uma postura racional. Deixa eu te dizer, você anda sobre os 2 pés. Você não anda de 4 patas. Você não é um animal irracional. Você é um ser humano. Você está animado por uma alma humana, lógica, racional, pensante, inteligente.
habilitada e habilidosa para aprender a ler, escrever e ensinar a ler e escrever. Não somente no idioma português, mas em qualquer vernáculo da terra. A inteligência humana é um espetáculo diante dos anjos. Sabe que no Apocalipse existem 4 figuras mitológicas lá, 4 figuras mitológicas. Mitológica não significa que elas não existam, mas só que assim, a maneira como elas são descritas não é uma coisa comum do dia a dia. Já vai para a categoria do mito. São 4 figuras mitológicas lá e diz que uma delas tem a fisionomia ou aparência de um leão. O outro tem uma aparência de um boi. O outro tem uma aparência de águia com asas abertas. E o quarto, que é chamado de quarto animal, ou ser vivente, ele tem o semblante humano, a semelhança humana. E os teólogos dizem que o leão vai representar esta natureza que existe entre os reis dos animais selvagens. O touro ou o boi, o rei dos animais domésticos. A águia, o rei dos animais alados. E o homem? O homem é o símbolo da sabedoria. Ele é a coroa magister da criação. Só ele tem sabedoria. Só ele tem criatividade. Só ele tem uma inteligência noética, aonde o nous, a mente, toma conta. Deus, ele não é um ídolo. Diferencia o ídolo de Deus. Você que costuma se prostrar diante do ídolo, para dizer é para ter reverência, é para ter lembrança, é para ter mediação. Deus é Espírito. Aprenda com o Evangelho, aprenda com o Espírito Santo e com o apóstolo Paulo, com as Escrituras e com o coração. Deus não se equipara a ídolo algum, imagem alguma. Cuidado com as vãs filosofias que querem ludibriar a tua mente, a sua inteligência e não te dão a condição de você perceber. Isto é um ídolo. De pau, de pedra, de gesso, de papel, de madeira, virtual, não importa. Não importa. Infelizmente, o movimento evangélico brasileiro está pareado, mas pareado com o sincretismo religioso. Eu bem reconheço que no mundo das religiões eles precisam de pontos de contato. Eles precisam materializar a fé, concretizar a fé. Eles precisam pegar, ver, cheirar, pôr no bolso, levar para casa. É o mundo religioso. Eles precisam dessas bugigangas, porque não tem o Espírito. Quem não tem o Espírito precisa de pontos de contato. Tem que tocar a imagem, tem que fechar o corpo. Mas você que é chamado para o Evangelho, pelo Espírito Santo, que recebe o Espírito Santo, você dispensa toda a quinquilharia religiosa, joga no mato, joga da ribanceira, pega o martelo, arrebenta, destrói, para que você possa oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muito inteligente. Bom, eu vou dar uma parada aqui também, mas nós vamos dar continuidade aos estudos da carta do apóstolo Paulo, tomando aqui de empréstimo os escritos do Dr. Lourenço Estélio Rega, Destaques da Ética Paulina, página 60.